Olá, boa tarde, seja bem-vindo. Dá um tempinho pro pessoal entrar. O doutor Antônio Rodrigo também daqui a pouco já tá entrando. Vocês estão conseguindo me ouvir e me ver bem? Na hora que eu fui entrar na conexão, falou que tava com um probleminha de conexão, aí eu fechei e abri de novo, deu certo. Mas quem entrou aí, se puder dar um oi, dizendo se tá me ouvindo e me vendo bem. Show. Obrigada. Perfeito. Vamos aguardar então o pessoal entrando, doutor Rodrigo. Eu vou compartilhar aqui com quem estiver online aí no Instagram. Fiquem à vontade também de compartilhar. Olá, Boa tarde, doutora Carla Tupã, tudo bem? tudo jóia? Muito obrigada por dispor do seu valiosíssimo tempo para estar aqui conosco. É uma honra estar aqui com você, é uma honra falar com você. E é uma das maneiras de agradecimento pelo bom trabalho que você desempenhou aqui com a gente, no nosso escritório. Nós somos muito felizes em ter tido a oportunidade de trabalhar contigo. Você, de fato, faz diferença na vida de um escritório de advocacia. Tenho certeza que aquilo que fez aqui comigo já deve ter ajudado muita gente ao longo dessa sua vida aqui em Brasília. Como é que você está? Tudo bem, graças a Deus. Fico muito feliz aí por esse retorno positivo. Muito feliz mesmo. Doutor, eu estava falando para o pessoal que está ao vivo compartilhar aí a live, até para isso ser visto pelos nossos colegas. Durante essa semana, eu não sei se o doutor conseguiu acompanhar, mas se não conseguiu, também está gravado as lives. A gente tem conversado sobre a importância da gente falar sobre o dia a dia do escritório, porque é uma coisa que a gente não encontra em qualquer lugar, essa discussão, essa troca de experiências. Então, a Sim. gente tem a Amanda Sampaio falando aqui no primeiro dia sobre alguns desafios enfrentados no escritório de advocacia. A gente teve a doutora Daniele Alves falando sobre o perfil do controller jurídico, que é um profissional diferente, diferenciado, e que a gente vai ter ainda muita solicitação desse profissional no mercado, e muita gente ainda não conhece, não sabe nem que existe. E amanhã a gente vai ter a doutora Amanda Andrade trazendo um pouquinho para a gente o dia a dia de dentro da controladoria, mas nada disso seria tão importante se a gente não trouxesse um sócio de escritório, alguém com a visão de tudo que a gente conversa aqui sobre o dia a dia do escritório, com o olhar de quem administra, de quem depende do escritório, de quem quer que o escritório funcione da melhor maneira possível. Conta pra gente um pouco sobre o seu escritório, doutor. A área de atuação de vocês, quanto tempo o escritório existe. Eu sei que a sua pergunta é uma pergunta muito mais para quem está nos assistindo, porque você vivenciou o escritório internamente de maneira intensa. Então, você conhece um pouco do nosso trabalho, você conhece um pouco da nossa maneira de encarar a advocacia, de ter esse relacionamento com a nossa, digamos, com o nosso público, né? Aquelas pessoas que precisam da gente. Então, para começar, um escritório de advocacia, ele lida com o problema das pessoas. Sejam elas pessoas, sejam pessoas jurídicas, sejam pessoas físicas, nós lidamos com problemas de gente. Seja um problema individual, seja um problema na estrutura empresarial que aquela pessoa atua. Então, nós precisamos saber como lidar com esses problemas.
não apenas para resolvê-los numa negociação, numa conciliação, na esfera judicial, mas também a gente precisa aprender a lidar com esses problemas internamente. E aí eu acho que tem dois aspectos que são super importantes. O primeiro deles é cuidar da nossa mente, da nossa consistência emocional. Por isso que eu digo que o advogado ele precisa estar constantemente em terapia. As pessoas têm um pensamento errôneo de negação da ciência, e a psicologia é uma ciência que ela nos ajuda a conviver melhor com toda essa carga, essa energia que nós acabamos nos contaminando no dia a dia da advocacia. O segundo cuidado que nós precisamos ter é com as nossas estruturas. A nossa estrutura de segurança, como eu vou organizar o escritório para que ele possa desenvolver um bom trabalho. E aí, dentro dessa estrutura, vão entrar aspectos de administração, né? Aspectos de administração em relação ao material que é necessário para a advocacia, como cadeira, mesa, computador, informática demais. Isso, quem me acompanha sabe que tanto que eu bato na tecla da questão da estrutura da informática. Exatamente. Então, a gente tem que investir um dinheiro nisso. Nós precisamos investir também na qualidade dos profissionais que vão trabalhar com a gente. É muito importante nós sabermos quem são os profissionais que vão trabalhar com a gente. E por mais que uma estrutura empresarial, uma estrutura de um escritório de advocacia, ela possa cercar de todos os cuidados, nós sempre teremos o risco de estarmos lidando com seres humanos. Seres humanos falham, seres humanos adoecem inclusive psicologicamente, né? Eu já tive casos aqui dentro do meu escritório de profissionais que eram ótimos profissionais, mas começaram a ter problemas emocionais, psíquicos, né, até. E você tem que saber lidar com aquilo. Então, lidar com gente é um outro cuidado. Com as outras pessoas, é um outro cuidado que o advogado precisa ter quando ele está à frente de um escritório. E eu diria que, primeiro ponto, a estrutura de máquina, a estrutura física do escritório. Segundo ponto, a estrutura dos profissionais, incluindo aí todos os aspectos que envolvem os profissionais. E o terceiro é uma estrutura de segurança. Se nós lidamos com o processo, é uma frase muito comum ser ouvida na advocacia, que não adianta ser o melhor advogado. Não adianta ter as melhores ideias, ter os melhores fundamentos jurídicos, se você perde prazo. Então, se você perde prazo, todo aquele bom trabalho que foi feito até aquele instante, ele é jogado por água abaixo. Não importa. As boas intenções, elas não ganham o processo. O que ganha o processo é um bom trabalho, um trabalho que ele é executado nos prazos que são definidos pelo judiciário, pela lei, pelas normas. Então, dentro desse aspecto, né, passando pelo autocuidado psíquico, emocional, físico e tudo mais, e aí indo para o aspecto de cuidar do escritório, a estrutura física, tem que ter uma boa estrutura física. Segundo, ter um bom material humano que trabalhe ao seu lado, que possa guerrear ao seu lado. E o terceiro ponto, eu considero que é a segurança dos prazos processuais. Uma estrutura jurídica, uma organização jurídica que não tem a segurança do cumprimento dos seus prazos processuais como algo relevante, algo especial, está fadada ao insucesso. E foi exatamente por ter essa compreensão há muito tempo, né, desde que eu comecei a advogar, há 15 anos, que eu percebi que investir em instrumentos, em sistemas de segurança, na verdade, investir na eficiência e até mesmo na paz de espírito. Eu costumo dizer que todo advogado tem os seus fantasmas da insônia. Os fantasmas da insônia, será que eu mandei aquele e-mail? Será que eu peticionei direito aquela peça? Será que eu juntei todos os documentos que eu precisava juntar? Será que na hora que eu fui salvar, eu apertei o salvar e salvou mesmo? Então, assim, nós temos diversos fantasmas que nos atormentam na madrugada. Se você tem um bom sistema de segurança, se você tem uma equipe de segurança, você dorme melhor. Então, para começar a nossa conversa aqui, a minha vida, ela melhorou e muito depois, Carla, que eu te contratei, que você veio aqui para o nosso escritório, que nós tivemos dezenas de reuniões ao longo de um ano super difícil, que eu estava concluindo o meu mestrado, mas digo para você que depois que você fez o trabalho que você fez com a gente de consultoria, que nós implementamos
a nossa controladoria jurídica dentro do escritório, eu passei a dormir melhor. Que Isso me fez bom! bem. Então, eu posso dizer que o seu trabalho de consultoria, incluindo aí uma consultoria do sono, da tranquilidade. Olha só, isso é ótimo, é uma boa notícia, muito boa. A E gente, como sabe, a organização interna, a gente contribui para a qualidade de vida do sócio do escritório de advocacia. isso é muito verdade, muito verdade. E respondendo a sua pergunta, a gente tem uma estrutura relativamente grande, né? Assim, claro, não comparado aos maiores escritórios do Brasil, mas comparado aos melhores escritórios do Brasil. Os maiores não, mas os melhores sim. Nós temos uma estrutura relativamente grande, nós temos 5.000 processos, né? Nós temos 4.900 e poucos processos, e divididos nos mais diferentes tribunais. Então, você ter quase 5.000 processos exige uma estrutura de dezenas de advogados. Eu tenho que ter uma boa estrutura de controladoria. Eu tenho hoje a controladora do escritório, que é a Evelyn. Nesse momento, agora, ela está afastada do escritório, está de licença maternidade. Nós temos um substituto da Evelyn, que está hoje cumprindo uma tarefa de maneira muito, muito especial, muito eficiente, que é o Ítalo, que era advogado do escritório e hoje ele exerce a função de controller do escritório. Nós temos 2 pessoas contratadas só para a controladoria como assessores da Evelyn e do Ítalo, além de uma estagiária, que acaba cumprindo também uma função de auxílio dentro da controladoria. Então, essa é uma estrutura que hoje para a gente ela é suficiente, porque nós fizemos algumas escolhas dentre os caminhos que você nos ofereceu, nós fizemos algumas escolhas. Então, esse modelo de controladoria, por exemplo, ele faz um trabalho de gerenciamento das publicações, de distribuição dos prazos, um trabalho também de distribuição dos trabalhos, um trabalho de distribuição dos trabalhos não, um trabalho de distribuição das novas causas, porque essas novas causas elas têm 2 aspectos. Primeiro, a divisão entre os setores. Segundo, a divisão financeira mesmo, né? É importante que a gente tenha um compartilhamento das melhores ações do escritório para os mais diferentes advogados. Então, a estrutura hoje, as 3 grandes funções da controladoria jurídica do escritório. Para quem nunca ouviu falar e está assistindo essa live, está ouvindo pela primeira vez a expressão controladoria jurídica do escritório, a Carla vai falar um pouco não, vai falar muito melhor do que eu, mas eu vou dizer para mim o que é que ela significa. É um setor dentro do escritório que é organizado e ele tem como principal objetivo, não é a advocacia em si, mas é cuidar para que o trabalho feito pela advocacia seja feito de maneira organizada, sistematizada, com controle das publicações, com controle dos prazos que serão cumpridos pelos advogados, controle da distribuição de novos processos, de novas causas, e também como uma função de inspeção. Então, eu tenho dúvidas se tem um determinado advogado que está fazendo um bom trabalho ou não. A controladoria ela vai fazer uma espécie de inspeção no trabalho desses advogados. E esse advogado, por exemplo, ele terá que demonstrar junto à controladoria que ele vem desempenhando o seu trabalho a contento, que ele vem desempenhando bem o seu trabalho, e a gente vai ter uma segurança maior nessa relação escritório, advogado, advogado-cliente. E, para começar, para mim, esse é o significado hoje do papel da controladoria dentro do nosso escritório. A divisão entre o antes e o depois, ela é total, ela é gritante, né? Assim, como eu disse, não apenas através da qualidade de vida, mas nós tivemos uma melhoria nas respostas das dúvidas dos clientes. Nós tivemos uma melhoria hoje no próprio papel do advogado, que se sente na obrigação de armazenar as informações daquele caso dentro do sistema. Nós temos o sistema Juiz Manager, que você conhece muito bem. Então, acho que melhorou a vida para o advogado, melhorou a vida para o escritório e melhorou a vida do cliente, que quando precisa dessas informações, essas informações vêm no estalar de dedos. Então, não apenas pelo sistema que nós temos, mas por ter profissionais contratados dentro do escritório exclusivamente para essa tarefa. Isso, simbolicamente, é algo super relevante, Carla, porque eu digo que tem pessoas que trabalham no escritório única e exclusivamente
para cuidar da eficiência do escritório. E isso, por si só, é uma simbologia relevante para aquilo que nós pensamos a longo prazo, enquanto estrutura, enquanto escritório de advocacia. Infelizmente, doutor, acontece muito, a gente vê bastante do escritório contratar um sistema bom, um sistema com todos os recursos que atende o escritório, mas que acaba não sendo utilizado da forma correta, não acaba sendo alimentado da forma correta. E eu digo que nesses casos acaba tendo um custo que não retorna como investimento, porque paga o sistema, mas o sistema ele não se torna confiável, não se torna usado, os advogados não conseguem acompanhar se os colaboradores estão inserindo ou não ali as informações. Então, esse cuidado do setor em acompanhar isso e ficar responsável por isso faz o sistema ser utilizado da forma correta. Ô, doutor, me diz uma coisa. Com a experiência do doutor aí desses anos de advocacia, antes e depois da controladoria, o doutor acha que se não fosse a controladoria, com o volume de processos que o doutor tem hoje, a quantidade de advogados que o doutor tem hoje seria suficiente? Olha, eu vou dizer para você o seguinte: o que é que a gente percebeu? A gente percebeu que algumas pessoas, alguns profissionais, acabam se sentindo, tem uma sensação individual. Quando a gente não tem noção dos números, eu costumo dizer que nós somos guiados pelas nossas intenções mais do que pelas nossas ações. Eu faço uma crítica de mim muito mais pela vontade que eu tinha de exercer uma determinada coisa e não pelo ato que eu exerci. Então, muitas vezes, o próprio advogado, ele se sente, isso eu estou falando de mim ou de qualquer outra pessoa, a gente sente que a gente está com excesso de trabalho, a gente está com um acúmulo muito grande de trabalho. Aí o que é que eu costumo dizer? Eu falo, senta na mesa, abre uma folha de papel, abre um caderno e começa a colocar quais são as suas tarefas. Eu gosto de fazer essa listagem de tarefas. E aí a gente para e diz, espera aí, é uma questão de prioridade, é uma questão de organização. E dá uma acalmada na mente. O sistema e a controladoria, dentro de um escritório de advocacia, eles têm esse grande papel de racionalização dos números. Então, por exemplo, hoje, se um advogado diz para mim, por exemplo, eu estou com muito trabalho, uma das coisas que a gente vai fazer como você sabe, nós temos o escritório dividido em setores. Nós temos um setor, que é o setor de direito administrativo e direito sancionador, que acaba tendo muitas tarefas relacionadas a direito administrativo, direito penal, direito administrativo sancionador. Esse é o setor principal do escritório. O segundo setor do escritório é o setor cível. Esse setor cível ele tem como o centro de atuação o direito de família, principalmente pela atuação da doutora Ana Carolina Sena, que é minha sócia, que tem um destaque bem interessante nessa área. O setor trabalhista, eu decidi extinguir esse mês, agora nos últimos 30 dias. Eu decidi acabar com o setor trabalhista, por quê? Porque hoje, com a controladoria, eu tenho uma visão geral do meu escritório, Carla. Então, eu sei, por exemplo, para fazer essa live, eu pedi hoje pela manhã, como se eu estivesse pedindo um copo de água, eu pedi qual o número atualizado do escritório hoje. Então, eu disse que eu tinha algo em torno de 5 mil processos. Na verdade, eu tenho 4.953 processos ativos. Se eu tivesse um sistema, e eu vejo muitos escritórios de advocacia, que o Leonardo, meu caríssimo aluno, está mandando uma mensagem aqui dizendo, faço isso no estágio, sempre que estou atolado, paro e anoto tudo. Exatamente. Perfeito, Léo. Léo é um dos meus alunos. Aliás, eu estou com alguns alunos destaques aqui. O Gesiel é outro aluno brilhante que eu tenho também. A Renata já é advogada de sucesso. Doutora Fabi também está aqui com a gente. Francisco Matos e o Matheus. E a Priscila. Eu estou com grandes, além do João Marcos Pedra, estou com grandes alunos aqui, queridíssimos, super competentes, e que não têm, muitas vezes, na estrutura da graduação, eles não possuem essa conversa sobre administração de escritório. Então, eu vejo muita gente que sai da graduação achando que vão montar seu escritório e que vai dar tudo certo. Não é fácil. Não é fácil. Primeira coisa, vejam, eu tenho a sorte de ter encontrado
pessoas muito capacitadas, muito eficientes. E eu acho que isso tem um pouco de estrutura de como selecionar as pessoas, mas tem um pouco também de energia e de sorte. Certo, Carla? Então, assim, ter essa sorte de encontrar boas pessoas que estão comigo ao longo desses anos. Essa semana eu vou começar a fazer essa primeira live aqui, eu já coloquei ela, aliás, essa live, eu já coloquei ela como o início das minhas comemorações. Eu estou completando essa semana, agora no dia 12 de novembro, nós completamos 7 anos de escritório em Brasília, né? Então é uma data marcante para um escritório chegar a 7 anos de vivência, de estrutura. É algo. Eu tenho 15 anos de advocacia, mas o meu escritório é em Brasília, nós temos 7 anos. E conviver com tantas pessoas eficientes ao longo desses anos é um dos maiores capitais que eu tenho a comemorar. Mas voltando. Então, eu cheguei e pedi para a controladoria. Eu quero saber o número de processos ativos que eu tenho hoje no escritório. Quero saber o número de julgamentos que nós tivemos em 2020. Quero saber quantas audiências nós tivemos. Quero saber quantas audiências ainda faltam. Quero saber quantos julgamentos ainda faltam. Então, eu digo para você que, como se eu tivesse pedido um copo de água, eu tenho que hoje estão ativos no escritório 4.953 processos. Eu sei que 33% dos meus processos estão na Justiça Federal, inclusive com a divisão do setor. Direito administrativo é quase que 80%. Direito administrativo e direito penal e direito administrativo sancionador. Eu sei que 20,26% dos meus processos tramitam no Tribunal de Justiça do Distrito Federal. Eu sei que 1,14% na Justiça do Trabalho, quase 10% no STJ e quase 10% no STF, 20% nos tribunais, dos 2 principais tribunais superiores que a gente atua. E eu sei, veja, que os prazos que foram distribuídos nesse ano, nós tivemos 7.131 publicações, nós tivemos 3.362 prazos distribuídos para cada setor, para cada área. Quantas audiências nós fizemos? Quantas audiências nós faremos até o final do ano? Aí eu digo, o sistema não se alimenta sozinho. O sistema, ele existe como um instrumento para te ajudar a desenvolvimento das suas tarefas. Mas, sem seres humanos destinados para alimentar esse tipo de coisa, você não tem como ter uma estrutura sólida e eficiente. Erros vão continuar acontecendo. Porque dentro de uma empresa que você lida com 5.000 processos, e aí vamos colocar aí 4.000 vidas, 4.000 pessoas, 4.500 pessoas têm alguma espécie de ação com a gente aqui. Então, em algum momento, um erro pode acontecer. Mas quando você investe numa controladoria jurídica e num bom sistema de controle processual, você está fazendo uma escolha profissional. Qual é o futuro da sua pessoa jurídica? Qual é o seu futuro na advocacia? Então, primeiro, se existir um erro, você já vai ter facilidade maior em como identificá-lo e de que maneira você vai reparar aquela determinada situação. Então, a controladoria jurídica, ela me dá uma resposta que antes eu não tinha. Eu vejo muitos escritórios de advocacia, Carla, que contratam ótimos sistemas de controle processual e não conseguem usar o sistema. Nós estamos com o nosso sistema Juiz Manager desde 2018. E até hoje, nós ainda não chegamos aonde nós queremos chegar na utilização do sistema. E quando nós chegarmos aonde nós queremos chegar na utilização do sistema, nós vamos nos desafiar a melhorar ainda mais esse controle de informações. Porque, por exemplo, se hoje um cliente disser que, olha, ninguém me avisou dessa decisão, não. Lá no sistema, é só você ou qualquer pessoa ir olhar no sistema, eu vou lá agora, abro a pasta daquele setor e o advogado vai ter colocado lá, olha, conversei com o cliente por e-mail, em tal dia, o e-mail é esse, o telefone é esse. Por quê? Esse controle de informações protege o escritório e ajuda o cliente. Às vezes, o cliente não está fazendo isso de má fé, ele simplesmente esqueceu. Mas um escritório com esse bom controle de informações, ele vai ter uma estrutura de segurança para evitar que danos aconteçam, mas também para quando os danos acontecerem, ele ter bons instrumentos para a defesa da pessoa jurídica, do escritório, da eficiência e fazer com que o advogado ele possa perder tempo, aliás, investir o seu tempo naquilo que realmente é importante, que é o quê? Estudar, fazer uma boa defesa, fazer uma boa sustentação oral,
fazer um bom trabalho na atividade fim. A controladoria jurídica, ela serve como esse instrumento para garantir a eficiência da atividade fim. Não, isso é ótimo. A gente vê eu costumo dar esse exemplo porque esse exemplo foi um exemplo assim muito típico disso. Capaz até que na época do escritório eu tenho comentado contigo, porque quando existem as informações lançadas no sistema dessa forma, você não fica refém da pessoa que contém essa informação. E a gente sabe das grandes dificuldades nos escritórios de advocacia, espero até que não tenha sido uma dificuldade sua, mas talvez tenha, o doutor pode até confirmar, é a rotatividade. Porque muitos advogados entram, criam experiência, saem, recebem outras propostas, decidem abrir seus próprios escritórios de advocacia. Então, a rotatividade é uma dificuldade geralmente comum aos escritórios. Sim. E aí, quando você tem uma informação que está atrelada àquela pessoa e você não tem essa informação no sistema do escritório, não se torna uma informação do escritório, você está dependente daquela pessoa. Aquela pessoa sai e a informação vai embora junto. Então, já aconteceu, por exemplo, de um advogado, à época, passar a informação de uma sentença improcedente para o cliente decidir não recorrer por questão das custas processuais, e depois de muitos anos, o advogado que cuidou disso na época saiu do escritório, e eu não lembro exatamente o que aconteceu, mas o cliente retornou das cinzas reclamando por aquela situação e não sabiam por que não tinha recorrido à época. Até que uma mente brilhante do escritório, que por coincidência estava lá na época, falou, gente, olha, para mim, que, né, esse cliente aí naquela época brigou por causa das custas com fulano de tal. Disse que não ia recorrer porque tinha custas e tal, não sei o quê. E aí se apurou que realmente era isso que tinha acontecido. Mas se não tivesse acontecido essa pessoa de lembrar dessa situação e tudo, ia passar o escritório como um escritório incompetente que perdeu um prazo de um recurso, alguma coisa assim. Porque não tinha essa informação. Então, esse controle das informações no sistema é extremamente relevante porque você consegue, independente de quem esteja cuidando do processo, acessar todas as informações ali, ou até mesmo numa situação do advogado viajou, não está no escritório na hora, precisa acessar ali alguma informação, você não sabe o que foi conversado ou não com o cliente, você consegue ter essa informação no sistema. Então, em relação, foi bom o doutor ter pontuado isso, porque isso é realmente muito interessante. E o doutor falou dos teus alunos, eu vi até, eu esqueci o nome de quem foi, deixa eu ver aqui, ó, Santos, não sei como é que é o nome dele, mas é Santos. Ele falou assim, que nunca tinha ouvido falar da controladoria. E realmente, isso é uma coisa que é tão novo, que os escritórios que nunca ouviram falar, eles sabem que precisa, mas não sabem nem do que precisa. E Exatamente. eu brinco com os advogados que quem toca a controladoria é o advogado controller, que inclusive a gente instrui que seja advogado, porque uma das diferenças da controladoria para um setor administrativo qualquer ou um paralegal é porque a controladoria ela se adianta em muita coisa. Então, é importante que quem esteja à frente da controladoria entenda a marcha processual e as necessidades do processo e consiga ter uma visão jurídica da coisa, até para conseguir ter uma visão sistêmica daquilo que o escritório vai precisar. E esses profissionais, eles precisam ter conhecimentos adequados à necessidade de uma controladoria. E isso a gente não aprende na faculdade. Então, a doutora Evelyn, que hoje está ali, já tinha, assim, a doutora ela tem uma intuição muito boa para gerir. Então, ela já estava, assim, anos-luz, porque isso é dela. Ela tem esse tchan que Queria ser, né? Oi? E ela não queria ser, né? E ela não queria ser. A gente conversando, só para fazer um parênteses aqui para explicar para quem está assistindo a gente. Sim. A Evelyn é minha sócia no escritório, e aí quando eu venho com essa história dentro do escritório de controladoria, a Evelyn já fazia um trabalho de controladoria dentro do escritório, só que era uma coisa no instinto, né? Intuitiva. Por exemplo, a gente montou nosso escritório, então a gente tinha obrigação, a Evelyn obrigava todo mundo a todos os comunicados com os clientes, a armazenar os e-mails, a guardar os e-mails e tal. E aí eu contrato a Carla para vir para cá, para trabalhar com a gente dentro do escritório, para fazer a consultoria, para montar a controladoria. E aí a Carla, mas tem que ter
o controller, né? Tem que ter a controller, no caso, né? Tem que ter alguém que vai comandar tudo isso. E o Evelyn, essa pessoa é você. Ela não vou, porque ela é apaixonada pela advocacia, né? Então, ela imaginava que assumir essa função de controladora do escritório, ela iria abandonar a advocacia. Mal sabia ela que eu já sabia que ela era a pessoa ideal para assumir essa função. Ela gosta disso, ela é chata, ela é cri-cri, ela gosta de pegar no pé das pessoas, de exigir. Então, assim, quando ela foi entendendo, hoje é um negócio assim que é fantástico. O casamento entre as funções e a pessoa é algo fantástico. Agora, eu tive uma surpresa muito positiva, que quando a Evelyn saiu da primeira vez, uma outra sócia minha, a Bianca, substituiu ela e mandou muito bem. Só que agora nós fizemos. A Bianca ela tinha ficado como controladora durante esse período, porque a Evelyn está no segundo filho, né, na segunda filha. E aí, na primeira vez foi a Bianca, mas a Bianca ela ficou com essa função e também ficou advogando. Agora nós decidimos não nem lembrar que a Evelyn existe e colocamos o Ítalo. O Ítalo, ele é um garoto novo, super jovem, ainda quase OAB Kids ainda. Se ele estiver assistindo a gente, ele vai me matar depois. Mas o Ítalo fez um trabalho fenomenal à frente da controladoria. A ponto de que assim, como é que a gente vai fazer? Eu acho que vai ser o caso. Não tem como o Ítalo sair mais da controladoria quando a Evelyn voltar. A gente vai ter que estruturar e evoluir a controladoria do escritório. Ele dando risada aí, ó. Então, assim, o trabalho que o Ítalo vem fazendo na controladoria e o trabalho que a Evelyn fazia, eu acho que são dois trabalhos que precisam ser somados, entendeu? Acho que não vai ter como. O Ítalo agora, a controladoria é tipo a Caverna do Dragão, né? Depois que entra, não sai a hora que quer, não, tá? Então, assim, a gente tem tido surpresas muito positivas. Agora, eu queria falar, eu não sei se ainda tem muitos alunos ainda aí assistindo a nossa live. Se tiver, por favor, se identifique. Bianca ouviu a gente falando dela e acabou de entrar na live também. Mas, olha, meus alunos, e eu vou até depois que terminar essa nossa live aqui, eu vou ver se eu faço um vídeo falando sobre a controladoria, aproveitar esse gancho aí e indicar você para outros escritórios. E vou falar agora para os meus alunos, que é o seguinte: essa é uma área que tende a crescer bastante nos escritórios de advocacia. Então, eu acho que os profissionais da área jurídica, quem for estudante, pronto, Léo, você tem um bom perfil para isso, doutor Leonardo. O Léo, ele além de muito inteligente na área jurídica, ele é um cara muito organizado. Então, por exemplo, eu vejo o Léo podendo fazer, após o término da sua faculdade, ele fazer uma especialização especificamente em administração de processos, em controladoria mesmo, sabe? Porque essa é uma área que só vai crescer, principalmente com o processo eletrônico. Não tem mais a coisa do carimbo, né? Não tem mais a coisa de você ir fisicamente. Tudo precisa de controle de sistema de informação. Cada vez mais entra no mundo jurídico a inteligência artificial, e aí nós vamos ter inteligência artificial para a gente, no trabalho dentro do escritório, mas nós vamos ter também inteligência artificial para a gente reunir elementos necessários a um caso. Então, por exemplo, nós vamos ter sistemas de informação, e eu fico sempre atento a isso, que vão me dar qual é a maior probabilidade de decisão de um determinado ministro do STJ. Como ele vai fazer isso? A partir de diversos elementos técnicos das decisões anteriores daquele ministro. Então, eu vou poder ter um sistema de inteligência artificial que vai me dar uma estatística de probabilidade. Claro, o direito não é uma ciência exata, é uma ciência humana. Hoje, que já estão dando, inclusive, quais as doutrinas que determinado julgador usa para se basear nas suas decisões. Pronto. Então, assim, ter um sistema de controladoria, a minha controladoria é uma área do escritório que tem uma sala própria dentro do escritório, que tem funcionários próprios, administrativos e profissionais associados, advogados associados, no caso, a Evelyn, que era minha sócia, e o Ítalo, que agora que é advogado associado do escritório, que está assumindo essa função. Mas vejam, é óbvio que no caso do Ítalo, por exemplo, ele deixa a condição de um advogado do escritório e assume provisoriamente uma função de controladoria, é óbvio que na carreira, eu tenho um plano de carreira dentro do escritório, mas um advogado que assume uma função estratégica assim, ele dá um salto dentro do escritório em termos de importância.
Ainda que ele voltasse agora para a área fim, apenas se ele voltasse apenas para um dos setores onde ele atuava, ainda que ele voltasse para lá, o escritório tem dentro de si, agora, uma imagem dele que é: eu posso contar para esse advogado para algo que vai além do cuidado com os clientes, que é o cuidado com a estrutura interna do escritório. Isso não se apaga, então é uma função estratégica. Então, eu indico muito. Você pode não pensar em se tornar advogado apenas para atuar em processos. Você pode pensar em passar na prova da OAB? Sim. Mas se estruturar para ser um executivo da área de controle processual, para ser um controller. Então, dentro dos escritórios, essa é uma função extremamente cara, extremamente especial, que eu acho que vocês deveriam mandar um monte de mensagem para Carla Tupã, pedindo a ela aí para ela indicar Doutor, estudos. dá um spoiler, então. Vou aproveitar. Gente, olha, Deus é testemunha. Eu não fiz estrutura do que a gente tinha que falar aqui. Eu falei pro doutor Rodrigo, doutor, fique bem à vontade e fale a verdade. Que se ele viesse e falasse, ó, mas aconteceu isso, isso e isso na controladoria de ruim, eu ia falar, meu Deus, deixei à vontade demais. Mas eu vou aproveitar essa dica, essa deixa do doutor, e já vou dar um spoiler que eu ia dar amanhã. Mas eu tô lançando final do mês, início de dezembro, ainda não é o lançamento oficial, na verdade a gente tá aí num pré-lançamento, um curso inédito. Gente, é inédito, mas é inédito mesmo, eu não tô zoando, criando uma falsa expectativa, não. Porque esse curso eu tô juntando todo o conhecimento necessário para um sócio de escritório que deseja implementar a controladoria no escritório, como para o advogado que quer se tornar um controller. Então, eu vou ali falar todo o passo a passo do que é a controladoria, por que ela existe, como ser um controller, quais que são as atribuições do controller, quais que são as características que o advogado precisa ter. E, assim, do zero. Vai ser muito completo. Inclusive, a gente vai... O spoiler que eu ia dar amanhã, eu já vou até adiantar. Bom que eu já tinha deixado isso pronto hoje, mas não ia divulgar. Mas já vou adiantar para quem estiver aqui hoje. No link da bio do Instagram, tem um linkzinho. E aí vai ter lá VIP, grupo VIP. Ali, as pessoas que se inscreverem para participar do grupo, elas vão ter acesso, assim que a gente marcar o lançamento, ao curso com um desconto bem bacana, assim, diferente mesmo, né? Aquelas coisas de... Meu marido que fala muito esse negócio de vender sonho. Ah, você fica aí, o povo fica aí vendendo sonho. Não, o curso, ele é um curso real, sem falsas expectativas, é realmente pé no chão para ensinar ao advogado, o estudante bacharel que deseja conhecer sobre o mundo da controladoria jurídica e o sócio do escritório que deseja implementar a controladoria no escritório. Então, tem esse grupo lá. Amanhã eu reforço que eu tinha pensado em deixar isso para amanhã, mas já que o doutor contou, já entrem lá. Se vocês quiserem já deixar o nome e telefone, a gente vai criar um grupo para informar do lançamento. A gente está terminando de gravar o curso e vai ser um curso bem bacana, bem completo. E isso é interessante porque, igual o doutor Rodrigo falou, a gente não vê isso na faculdade. Então, a grande maioria dos estudantes nem sonham que existe esse ramo dentro da advocacia. E realmente é um novo nicho de atuação do advogado. Como o doutor falou e a doutora Evelyn na época achou que ia sair, mas na verdade não, isso está ligado ali ao dia a dia do advogado. Porque tem atribuições que só o advogado pode fazer e pode acompanhar e pode dar um retorno bacana. Então, pode falar. Cara, deixa eu falar uma coisa. Ó, é mais ou menos o seguinte. Vejam, funções de captação das publicações, de como vou tratar essa publicação, como eu vou distribuir essa tarefa aos advogados, de que maneira eu vou acompanhar o cumprimento dessas tarefas por parte dos advogados. São algumas das funções de uma controladoria. A resposta nos relatórios. Então, assim, você tem uma controladoria organizada, você pode dizer, vamos supor, se eu quisesse, se a gente estivesse falando de uma empresa normal, se eu quisesse hoje vender meu escritório,
há 3 anos, eu ia falar tudo com base no instinto. Com a controladoria, eu não falo com base no instinto, eu falo com base em números. Eu falo com base naquilo que realmente é. Então, você pode, quem estiver nos ouvindo, assistindo essa live, seja agora ao vivo, seja depois, você com um curso de controladoria, de controller, um curso desse que a Carla está organizando, você pode montar o seu currículo a partir dessas funções e você vai buscar escritórios que não estão buscando advogados. O que é que significa isso? Você não vai chegar para o escritório para pedir um trabalho. Você vai chegar para o escritório para oferecer um serviço. Então, assim, você pode, hoje, é um nicho, é um espaço tão carente na advocacia, tão novo, tão inovador, que, por exemplo, eu veria com muito bons olhos se alguém, e eu não tivesse a controladoria, ouvi falar desse negócio numa live lá do Antônio Rodrigo, aquele amigo meu lá, maluco, que estava falando esse negócio do controlador. Nem sei o que é isso. Pronto, beleza. Chegou no e-mail do meu escritório dizendo, olha, eu me chamo Joana, eu me chamo Francisco, eu sou controlador jurídico, eu exerço a função de controller, meu trabalho é esse. Gostaria de pedir uma reunião para apresentar os meus serviços ao sócio do escritório. Veja, sai daquela lógica normal de estou procurando um trabalho no escritório. E aí vai uma outra dica, principalmente para os alunos, né, para os estudantes. Ninguém hoje em dia quer alguém que busque apenas trabalhar no seu escritório como uma das possibilidades. As pessoas querem, eu gosto de contratar, quem vem para a entrevista comigo, eu quero contratar a pessoa que quer estagiar comigo. Então, as pessoas querem estagiar comigo, ela não quer estagiar em qualquer escritório. Ela conhece meu trabalho, ela sabe qual é o meu escritório, ela sabe qual é o estilo, quais são as matérias, aquilo que eu falo, aquilo que eu penso. Ela lê o meu livro, ou ela lê um artigo meu, ou ela me acompanha nas redes sociais. Ela se identifica com o meu estilo de advocacia. E aí ela vem, quer participar da seleção, porque ela quer trabalhar comigo. Quem quer trabalhar no escritório, e eu sou apenas um deles, já perde pontos. Então, você fazer um curso de controladoria jurídica, você se programar, porque eu quero trabalhar com isso, e fazer disso o seu futuro profissional, a sua carreira, eu diria que é uma das maiores chances que você tem de chegar ao topo de uma estrutura na advocacia. Porque quem é controller, ele vai lidar com as informações estratégicas dentro de um escritório. Então, ao lidar com informações estratégicas, um advogado ele pode ganhar 3, 4 processos muito bons ao longo do ano. O controlador ele pode ser a diferença entre o escritório falir ou não. O controlador ele pode ser a diferença entre o escritório avançar ou regredir. Então, se eu tivesse que dar uma dica a partir da nossa conversa de hoje, façam esse curso, programem a sua carreira na esfera jurídica para a área da controladoria jurídica, que é algo super válido, e lembre-se, não necessariamente essa é uma atividade exclusiva do advogado. Você tem diversos papéis aí dentro da controladoria jurídica que até mesmo um graduado em direito pode fazer, né? Essa tarefa de administração, de organização que vai estar a serviço. Então, até mesmo quem é estudante de direito, ele pode hoje já fazer esse curso com você, não é isso, Carla? Pode sim. Estudante, bacharel, qualquer profissional, gestor. A própria Amanda, que estava aqui com a gente, ela não é advogada, ela é administradora. Mas como ela já estava há muitos anos no escritório, conhecendo as dificuldades no escritório, ela se aprofundou nisso. Então, você tem aí uma oportunidade muito boa para você já exercer uma carreira dentro da esfera jurídica, dentro da atuação de um escritório de advocacia, sem necessariamente precisar estar com a sua OAB em mãos, né? Sem necessariamente você advogar, porque nós estamos falando de organização de processos. Agora, óbvio, um trabalho de controladoria jurídica vai necessitar muito conhecimento de processo. Sim. Então, por exemplo, o controlador, o controller, ele precisa saber daquela decisão qual o recurso cabível, daquela decisão qual o recurso cabível e qual o prazo desse recurso,
Se você faz o controle de processo civil, trabalhista, tributário, penal, você tem que saber as diferenças entre os processos, entre os prazos processuais, qual é a peça recursal necessária para aquele caso, porque você vai ter que exercer um papel de fiscalização no trabalho do advogado. Então, ter essa estrutura organizada dentro do escritório, ela necessita de profissionais capacitados. Então, eu entendo que se você está no seu 7º período, no 8º período, no 9º período, no 10º período, ou já terminou a sua faculdade, mas não tem vontade de advogar, ou terminou, tirou a OAB, está com a OAB em mãos, mas não gosta de advogar em si, não gosta de fazer audiência, não gosta de fazer reunião para conciliação, não gosta de fazer o serviço de consultoria jurídica propriamente dito, você pode ir, tem mais uma opção. Dentro desse leque de possibilidades, a controladoria jurídica é algo que os escritórios que não têm, não sabem o quanto precisam. E os que têm a plena convicção de que é um caminho sem local de chegada. Você tem uma controladoria e vai tocar e evoluir, buscar evoluir essa controladoria ao longo de toda a existência do escritório. Não existe um fim, não existe um término. O que vai existir definitivamente é uma busca constante por aprimorar essa segurança, esse controle. Nós falamos de segurança de dados, nós temos aí a LGPD, e nós trabalhamos com tecnologia da informação há tanto tempo e nós estamos vendo o STJ sofrendo com um grave problema, um ataque de hackers. Então, mesmo com toda a estrutura de segurança, os riscos continuarão ocorrendo onde tiver atuação humana. Então, a nossa função é sempre a busca pela redução de danos, redução dos riscos, para que a gente tenha condições de se preocupar com a melhor prestação do serviço jurídico, de assessoria jurídica aos nossos clientes. Ótimo, doutor. Ótimo, 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 realmente. E aqueles que não desejam necessariamente atuar como controller jurídico, ter esses conhecimentos é um diferencial. Porque se você for precisar, não, se você for abrir um escritório, você já está abrindo com grandes passos largos à frente, né, doutor? Sim, com certeza. Com certeza. Porque você ter a noção de como toda essa estrutura... Eu, por exemplo, digamos assim, como eu comecei sem essa estrutura pronta, eu fui aprendendo a fórceps, né? Assim, perdendo noites e noites, anotando em 2 agendas, né? Então, eu tinha agenda de papel, eu anotava tudo na agenda de papel, cada processo, cada audiência, tudo que chegava, imprimia todas as publicações, deixava as publicações em cima da minha mesa, anotava isso na agenda e depois ia consultar de novo. Então, era um sofrimento só. Era um sofrimento só. Mas hoje, por conta dessa estrutura que foi criada, nós temos aí a certeza que fizemos a melhor escolha, que cumprimos o nosso papel com louvor. E, obviamente, agradecer a você que trouxe essas ideias inovadoras, super eficientes e fizeram com que nós tivéssemos a oportunidade de dar essa estrutura à nossa necessidade, né? Então, tivemos vontade, mas também tivemos a profissional que nos ajudou a implementar a nossa intenção. Então, agradecer a você aqui publicamente pelo ótimo trabalho que você faz. Você realmente é dedicada, é disciplinada, é organizada, é muito inteligente. Então, eu sempre que posso indico você e toda a estrutura que você traz consigo, agora aí na Juris Controller, para poder fazer também esse bem na vida de outros escritórios de advocacia. Então, muito obrigado e obrigado também por esse convite aqui, né, de estar falando com você. Para mim é uma honra estar ao seu lado e agradecer pela sua capacidade tão eficiente de modificar as estruturas onde você toca. Doutor, eu fico muito feliz, muito agradecida de verdade. E quero deixar registrado também que nada disso funcionaria se o doutor, enquanto sócio do escritório, não enxergasse essa necessidade e abraçasse isso de verdade.
porque a gente sabe o tanto que é importante o cabeça do escritório, junto com as demais sócias também que abraçaram o projeto juntos, entenderem a necessidade e importância disso, porque dá subsídio, né, para a controladoria, para todo esse trabalho. Eu agradeço muito, de verdade, todos os elogios. Tenho certeza que espero, né? E agora com o teu depoimento, fico mais feliz ainda que foi um trabalho que trouxe frutos, trouxe resultado, trouxe qualidade de vida, que essa foi realmente uma. A gente imagina, mas assim. Dessa forma, eu confesso que eu nem esperava ali os benefícios da controladoria jurídica, a qualidade do sono. É. Pode anotar isso no seu curso, tá? Tá, vou colocar. Pode deixar. Doutor, mais uma vez, muito obrigada. Pessoal, amanhã a gente vai terminar esse circuito dessa semana, então, com a doutora Amanda. Ela é controller do Nelson Williams aqui de Brasília, doutor Antônio Rodrigo. Ela vai trazer para a gente o dia a dia ali de dentro de uma controladoria para contar um pouquinho como que é, contar os desafios internos da controladoria. E como eu já falei, já acabei dando spoiler, o link do grupo para avisar do lançamento tá aí na biografia. E eu fico à disposição de vocês para o que precisarem. Se tiverem alguma dúvida, algum comentário, coloca aí, manda mensagem, eu respondo. Nunca tive problema em dividir esse conhecimento que eu acho super, super importante. Até porque a gente, como o doutor Rodrigo bem pontuou, a gente não vê isso na faculdade. E é aquele negócio, né? Aquela máxima da administração. Quem não tem os dados na mão, ele não consegue gerir. A gente não gerencia aquilo que não se mede. Então, esses exemplos que o doutor Antônio Rodrigo trouxe dos números do escritório, quase chorei de emoção aqui. Ver que o negócio está funcionando direitinho, como tem que funcionar, você conseguir obter essas informações e rápido, de maneira rápida, você ter as informações na mão para você poder tomar decisões estratégicas no escritório em relação a isso. A gente sabe o tanto que isso é importante para o sócio, até porque o sócio precisa fazer a captação de novos clientes, precisa se debruçar ali na parte jurídica, nas teses, nesse trabalho técnico que não tem jeito, não tem como isso ser delegado, né, doutor? Então, tudo isso que o doutor trouxe, esses exemplos, os números do seu escritório, eu agradeço muito, agradeço mais uma vez pelo seu tempo, pelos elogios. E faz o vídeo lá que o doutor falou que vai fazer. Vou fazer sim, pode deixar. Ok. Querida, forte abraço, parabéns aí pela iniciativa, que você esteja sempre renovada de boas energias para a sua atuação profissional e pessoal. Mando um beijo para toda a sua família e mais uma vez, muito obrigado. Forte abraço. Doutor.